turma do jornalismo sério. Eu fiz o seguinte: o que se descobre quando você quer saber as coisas, você liga para a fonte primária. Então eu peguei o telefone e liguei para o Departamento de Estado. Os jornalistas têm boas fontes. E aí eles falaram: olha, não estou sabendo. Eu encaminhei, inclusive em inglês para eles, a gente traduz sempre as reportagens, e encaminhei para que eles me explicassem: olha, o que está acontecendo é isso e isso. Só que o pessoal do Departamento de Estado, eu estou falando de gente de alto nível, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Não sabiam do que se tratava a nota de cooperação com o governo brasileiro. E aí quando você fala: pô, peraí, as pessoas do Departamento de Estado não sabem do que se trata, tem algo errado. Eles entraram então em contato com o Departamento de Homeland Security e Segurança Nacional, que é quem diz a nota que firmou a cooperação com eles, falando: olha, vocês não podem fazer acordo internacional sem a gente saber. E foi aí que o Departamento de Segurança Nacional também disse que não existia nenhum acordo de cooperação assinado com o Brasil. Era mentira, era falso. O que existia, e a reportagem do Capelli diz isso, é uma carta de intenções que foi apresentada, e não é que não foi assinada pelos países. Apresentaram uma carta de intenções, entendam. Carta de intenção e termo de cooperação são duas coisas diferentes. Pode parecer para o leigo a mesma coisa, mas eu vou explicar a diferença. Termo de cooperação é um instrumento jurídico vinculante que obriga os dois países a cooperarem em determinados temas. Tá? Isso é um termo de cooperação. Obviamente, cooperarem sob aqueles termos. Tá? Isso é vinculante, é uma peça jurídica. Tem valor como quase que de legislação. Uma carta de intenções diz assim: olha, nós gostaríamos de fazer X, Y e Z. Então, o que existia era uma carta de intenções. Só que não para por aí. A carta de intenções não foi assinada. E não foi assinada, vocês sabem por quê? Fiquem perplexos como eu fiquei. Vocês têm o direito de ficar perplexos como eu fiquei. Porque o governo brasileiro se recusou a assinar a carta, não o governo americano. O governo brasileiro se recusou a assinar. E aí, os caras do Departamento de Homeland Security e do Departamento de Estado estavam absolutamente perplexos com o grau de maluquice de um governo que se recusa a assinar uma carta de intenção, que não é um acordo de cooperação, mas sim um documento dizendo o que as partes gostariam de fazer, e no final vende a ideia de que assinou um grande acordo. Os caras se recusam a assinar, fazem um anúncio unilateral sobre o assunto, como se tivesse assinado um acordo importante, unilateral. E aí, meu irmão, quando você encontra um estado desse, as pessoas me pedem pra explicar, eu falo assim: cara, é patológico, não tenho o que dizer. É o que eu falei no início do programa. Eu não vou dizer quem, vem me ligar uma pessoa dizendo assim: não, Paulo, vamos contar tal história, que o Flávio fez isso, fez aquilo. Não sei o que. Eu falo assim: cara, isso não aconteceu, eu falo a verdade. Não, mas vai pegar bem. Eu falo: cara, fala a verdade. Querer contar uma mentira pra ajudar uma narrativa é fracasso. A melhor narrativa do mundo é a verdade. Quando se fala a verdade, eu digo a vocês: falar a verdade é um superpoder. É um superpoder, porque quando você faz isso, o correto, o justo, o melhor acontece. Eu digo que essa é uma luta do bem contra o mal. Ora, o pai da mentira é quem? É o diabo. E a verdade é quem? A verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. O logos de Deus é a verdade. E a gente tem, naturalmente, é natural, que esse governo seja um governo de mitomaníacos, que mente compulsivamente. Veja, no início de abril desse ano, o Lula deu uma entrevista, por exemplo, criticando o Flávio Bolsonaro sobre a possibilidade de se vender os minerais de terras raras explorados no Brasil. O Flávio Bolsonaro fez um discurso no CIPEC, dizendo que queria parcerias com os Estados Unidos e com outros países, mas naturalmente com os Estados Unidos para a exploração das riquezas naturais do Brasil. E o Lula disse o seguinte: ele, Flávio, quer vender para os Estados Unidos uma coisa que é tão importante para o Brasil, como se eu pegasse o petróleo e falasse: o petróleo não vai ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. E o Lula foi além, chamando de vergonha o contrato, e esse não foi um contrato, foi de novo um termo de intenção, entre o governo de Goiás e os Estados Unidos sobre o mesmo tema, né, um memorando firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre minerais críticos. Daí vocês comparem essas falas com as posturas que o Lula adotou desde então. A primeira delas, e aqui no Paulo Figueiredo Show você sabe que a gente fala e a gente prova, é que uma empresa americana, a USA Rare Earth, anunciou ontem a compra da única mina de terras raras do Brasil. A única. Foi vendida ontem para os americanos, no governo Lula, que disse que o Flávio Bolsonaro queria vender as riquezas do Brasil. A única mina de terras raras do Brasil agora é de uma empresa americana. O Lula diz que o Flávio Bolsonaro quer vender o Brasil para os Estados Unidos. Cadê o nacionalismo? Cadê essa história de que vender para os Estados Unidos terra rara é inaceitável? Ao mesmo tempo em que a gente vê essa notícia, por exemplo, vê essa agora, que as vendas de terras raras brasileiras para a China triplicaram. 6,7 bilhões de dólares em exportação dos minerais utilizados na indústria chinesa. Eu trago isso para vocês verem como a gente está lidando com gente mentirosa. Mentiram sobre minerais críticos, mentiram sobre terras raras, mentiram sobre acordo com os Estados Unidos de cooperação, mentiram sobre o caso Ramagem, mentiram sobre cooperação. Cambada de vagabundos mentirosos. Vocês querem, eu postei no X, vocês querem saber? Olha, eu vou dar uma dica aqui para a turma do jornalismo sério, tá? Quando o ICE fizer uma cooperação de fato, ou o ICE de fato prender um criminoso que é procurado no Brasil, eles fazem o seguinte: eu vou explicar para a turma do jornalismo sério como é que funciona. É assim, eles publicam no X deles, os Estados Unidos publicam. Publicam assim: ICE prende foragido estrangeiro procurado por homicídio no Brasil. Cadê a imagem? O ICE, isso é verdade, tá aqui, a postagem do ICE. O ICE prendeu o Magno José, recente, Magno José dos Santos, um imigrante legal com antecedentes criminais e foragido internacional procurado por homicídio no Brasil durante uma operação direcionada em Worcester, Massachusetts, dá pra fuder até o mais fluente no inglês. Worcester, Massachusetts, no dia 22 de março. Ele enfrentou acusações por crimes violentos em diversas ocasiões em Massachusetts, mas todas foram arquivadas. Além disso, este imigrante ilegal, escrito em maiúsculo, acumula no total 12 infrações de trânsito em Massachusetts e Connecticut. Em um período de 3 meses, em 2024, a polícia abordou 9 vezes por violações de trânsito, mas em todas as ocasiões ele foi liberado apenas com advertências. E é assim que funciona o ICE. Não é o governo Lula que emite nota, é o ICE que emite nota, porque foi o ICE que fez a prisão. E eles falam efetivamente sobre o cara ser um criminoso, foragido, procurado no Brasil.
Agora, tudo fica muito mais interessante quando você, da audiência, da nossa enorme audiência nesse momento, quando você percebe que o Marcelo Ivo, esse aí, que foi expulso, e a Gestapo do Alexandre, esses desgraçados não perderam nenhum puto de um segundo procurando por esse cara procurado por assassinado no Brasil. Essa operação foi sem participação nenhuma do governo Lula. Foi só do ICE, não teve cooperação. Então, matou no Brasil, passa limpo, tá tudo certo. Seja feliz nos Estados Unidos. Mas aí não, se você é bolsonarista, aí não, aí você é um criminoso, tem que voltar pro Brasil. Aí tem operação até clandestina.